Você está solteira porque age como uma mulher solteira. Como assim, Mariana? Quer saber o que eu quero dizer com isso? Fique aqui comigo e bora bater um papo. Vamos lá. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite, Jô. Hoje vamos falar um pouco, então, para as mulheres solteiras e também para quem já tem um relacionamento. Isso mesmo. Boa noite, sejam bem-vindas. Obrigada, Jô. Não preparei muito aqui, na verdade, eu vou ser mais intuitiva falando. Isso aí, bora falar. Todo mundo tem algo para aprender, né, Jô? Isso aí. Vamos falar então. Por que você tem o relacionamento que você tem hoje, ou principalmente, né? Hoje vamos falar aqui então para as solteiras. Por que você está solteira? Ou então, talvez você poderia dizer que tem o dedo podre, né? Tudo começou muito lá atrás, na tua infância. Podemos dizer que quando você foi concebida, e aí, a partir desse momento, quando a tua mãe e o teu pai tiveram, seja a surpresa ou não, de que você viria ao mundo. A partir daquele momento, aquilo já impactou na tua vida. Então, como foi para sua mãe receber essa notícia, para o seu pai? Aquilo ali, talvez, por mais que você fosse esperada, já pode ter gerado uma sensação que, digamos que, por mais que você fosse esperada, mas houve um certo medo, um certo receio, talvez você era a primeira filha dos teus pais. Então, pode ter ali gerado uma certa rejeição, ou talvez os teus pais, naquele momento, estavam juntos e acabaram se separando. Enfim, alguma ferida aí de rejeição pode ter acontecido. E aí nós vamos até os teus 7 anos de vida. O que acontece? Dentro desse período dos seus 7 anos de vida, você foi, de quando você estava na barriga da tua mãe até os 7 anos, você foi criando uma programação. E isso diz tudo sobre você ter ou não ter um relacionamento hoje. E como é exatamente esse relacionamento, ou que tipo de homem que você atrai para sua vida para poder se relacionar. Então, todos temos 5 feridas emocionais. Digamos que a tua vida foi mais tranquila, que você diga, mas eu não tive traumas, eu não tive grandes problemas, né? Eu tive uma família que me deu bastante carinho. Ainda assim, você tem essas 5 feridas, que são rejeição, abandono, traição, humilhação e injustiça. Mas principalmente as que vão impactar na questão de relacionamentos é justamente a ferida de rejeição, de abandono e de traição. Calma, que eu vou explicar para vocês. Então, nesse período, tudo que acontecia ao teu redor, você foi registrando. Você foi guardando como se fosse um software, né? E ali você foi programando ele. Nesse software, você foi registrando essas feridas emocionais. Então, o que você sentiu em relação aos seus pais, por exemplo, o teu pai
digamos que os teus pais, eles são casados até hoje, não são separados, são casados. Mas o teu pai, ele trabalhava muito. Por algum motivo ele era ausente, né? Muitas vezes eu atendo pessoas que falam, mas meu pai era muito quieto, meu pai não demonstrava carinho, meu pai nunca estava presente. Isso gera uma sensação de abandono. Quando você está ali até os teus 7 anos de idade, você não entende que aquela ausência, ou até mesmo a tua mãe, que ela precisou estar ausente muitas vezes por conta do trabalho, dos afazeres da casa, tudo aquilo é interpretado, pode interpretar, porque nada que é taxativo, que aquilo é um abandono. Você não entende aquilo como de uma maneira racional. O papai e a mamãe precisaram sair de casa para trabalhar, né? Para fazer dinheiro, para comprar comida, para comprar roupa. Não. Pode interpretar que aquilo é uma rejeição, um abandono. Quando você tem por volta, normalmente, dos 5, 6 anos, acontece principalmente a ferida da traição, que é quando a criança começa a perceber o mundo em pares. E aí você percebe que o papai tem a mamãe, que a vovó tem o vovô, que todo mundo tem alguém e você é sozinha. E aí você percebe que você não tem alguém. Então você se sente traída pelo papai e aí gera aquela ferida de traição. Então você tem essas 5 feridas que elas vão influenciar futuramente nos teus relacionamentos. Como eu trouxe aqui, você vai criar esse software e esse software que vai rodar ao longo da tua vida e vai dizer como será os teus relacionamentos. Então, por exemplo, digamos que em algum momento estou tomando meu chá aqui, que aqui está super frio. Digamos que em algum momento aconteceu de alguma briga, alguma discussão, algo que acontecia entre teu pai e a tua mãe, e digamos que você tomou as dores da tua mãe, né? Estamos aqui falando da ferida de traição. Você tomou as dores da tua mãe e aí você fica contra o teu pai. Na verdade, você não entende muito o que acontece, mas você sente. E você toma partido para um dos lados, toma pro lado da tua mãe, digamos assim. Isso faz com que você permaneça ao lado dela e olhando de uma maneira negativa pro teu pai. O teu pai é a tua primeira, como mulher, é a tua primeira referência de masculino. Imagina, se você olha pro teu pai de uma maneira negativa, logo você cria uma programação. Digamos que nesse software existem pastas, existe lá a pasta, né, do masculino. Teu pai é o teu modelo de masculino, o teu modelo mental de masculino. E aí lá atrás você ficou ao lado da mamãe, olhou para o papai como sendo ruim, por algum motivo você sentiu aquilo, e aí você vai olhar para os homens, porque os homens são maus, porque os homens não são confiáveis, porque eles fazem as mulheres sofrerem. Começa a perceber aqui a relação de muitas vezes pessoas que você atrai para se relacionar. Então, o mesmo pode ter ocorrido. Aconteceu algo entre teu pai e a tua mãe, e aí você olhou para a mamãe e sentiu, mas a mamãe não é boa o suficiente para o papai.
Então, eu sou melhor, né? Você começa a perceber um mundo em pares, e aí olha pra mamãe, ela não é boa o suficiente pro papai. O papai é tão querido, ele te elogia, por mais que ele passe tanto tempo distante, mas em alguns momentos ele vem, te elogia, ele nunca briga com você, e é a mamãe que briga. Então a mamãe não é boa, a mamãe não é legal. Quem deveria ser a esposa do papai? Claro que de uma maneira emocional você sente isso, né? De uma maneira inconsciente que acontece isso. Então você fica do lado do papai. Novamente aqui forma uma ferida de traição. Você fica ao lado do papai. Então você coloca lá na tua pastinha que o meu papai é perfeito. Logo, se eu crio esse modelo mental de um homem perfeito, eu vou para o mundo e nenhum homem é suficiente. Eu vou ser crítica com todos os homens que vão cruzar na minha vida. Porque nunca nenhum homem... Olha, eu adiantando aqui já. Nunca nenhum homem será suficiente, tão bom quanto o meu papai. Por quê? Porque lá atrás eu senti que o meu pai era perfeito. Então ele é meu modelo de masculino. Então eu vou buscar na vida um relacionamento com um homem perfeito. Mas percebe que não existem pessoas perfeitas? Então todos os homens que eu encontrar vai ter algum problema, porque eles precisam confirmar esse padrão mental que você tem. Então, ali nos primeiros 7 anos é o principal. E esse software que você foi moldando, que você foi criando, é ele que vai rodar, é ele que vai ditar a sua vida. De 95 a 99% do teu dia, do tempo da tua vida, esse software ele está rodando e é ele que está ditando os relacionamentos que você vai ter. E também vão contando aqui para mim se vocês se identificam aí em algum momento se sentir rejeitada ou se sentiu abandonada por algum homem, ou nenhum homem é suficiente, ou nenhuma mulher é suficiente, sempre tem algum defeito, que você busca alguém perfeito. E aí isso vai demonstrando que existe aí uma indisponibilidade amorosa, tá? Então, também nesses primeiros 7 anos, você vivenciou traumas. Traumas nada mais são que um forte impacto emocional. Algo que aconteceu nesses primeiros anos e para você foi forte, foi doloroso. Então, isso fica registrado como pode ter sido justamente essa sensação ruim, esse desentendimento, esse acontecimento entre o papai e a mamãe que formou então essa ferida de traição. Por exemplo, né, eu comentei aqui com vocês que nós temos essas 5 feridas emocionais. Digamos que se a sua ferida emocional, para quem não sabe, é possível fazer uma análise. Eu faço uma análise breve nos meus atendimentos em que a gente vê a questão das feridas emocionais, porque isso vai mostrar, né, vai moldar os futuros relacionamentos, não somente amorosos, mas também os relacionamentos sociais, interpessoais, no trabalho, tudo isso vai ditar. Então, digamos que uma das tuas feridas principais seja a ferida da traição. Quem tem a ferida da traição vai viver muitas triangulações. Por quê? Como eu expliquei de antes, você começou a perceber que o mundo era em pares, né? Então, ou ficou do lado do papai, ou ficou do lado da mamãe. Então, triangulou. Você foi a terceira pessoa. Então, quando você for se atrair alguém, você for se relacionar com alguém, ou esse homem, ele trabalha demais,
ele vive para o trabalho, ele não tem tempo para você. Logo, se o seu pai trabalhava demais também, né? Se em algum momento você tomou ali partido de um dos dois, ou você, por ele trabalhar demais, você vai repetir essa dor de abandono, porque a distância também traz aí a lembrança, a sensação dessa ferida de abandono. E a triangulação. O trabalho, ele considera também uma triangulação. Existe um terceiro elemento envolvendo aí o casal. Então, muitas vezes você começa a conhecer alguém, porque hoje os coachings, principalmente de relacionamento, adoram falar. Porque você precisa... porque você não pode se apegar a uma pessoa só. Porque você tem que ser abundante, que isso não tem nada de abundância. Você vai falar com várias pessoas, porque você precisa analisar, você não pode focar a energia numa pessoa só. Então, aí você começa, aí já começou tudo errado, né? Então, alguém aqui já ouviu falar né, que tem que falar com várias pessoas ao mesmo tempo, porque não dá pra conversar com um só, porque dá tudo errado. Então, você tá ali conhecendo alguém e de repente, sei lá, de alguma forma, algum motivo, alguém comenta, alguém viu, enfim, que essa pessoa que você começou a sair, que você tem bastante, né, Cris? Isso é pura escassez, isso não tem nada de abundância. Então, você tá ali conhecendo alguém e você descobre que essa pessoa também está conversando, ou seja, com uma amiga tua, ou essa mesma pessoa está conversando com uma outra pessoa. Percebe que novamente você, de uma outra forma, de uma maneira diferente, você está triangulando, você está repetindo essa ferida emocional da traição que você registrou lá no passado, que você triangulou com o papai e com a mamãe. Seja, por exemplo, porque tu tomou as dores da tua mãe por alguma briga, por traição, por algum problema, enfim, que eles possam ter tido, ou então por você ter olhado para a mamãe e ter dito que ela não era boa o suficiente, ou até mesmo, aqui vamos falar de questões mais ancestrais, mais sistêmicas. Isso também é algo que se repete de gerações na família, que são as traições. Então, isso você pode já trazer no teu DNA, como já é comprovado cientificamente, que você tenha essa ferida. Então, é isso que você trouxe no teu software. Então, ao longo da vida, você apenas vai reforçando. Então, você está ali conhecendo alguém. Você está ali conhecendo alguém e descobre que essa pessoa está conversando com outro, está saindo com outro também. Novamente, você está repetindo um padrão conhecido. Conhecido para quê? Para o teu sistema interno. Porque ele roda, ele funciona, ele te direciona até 99% do tempo da tua vida. Então, é importante também nós termos conhecimento, você ter conhecimento dessas dinâmicas. Exatamente, Kelly, no trabalho a gente vai triangular também. É bem normal, assim, porque quando a gente tem bastante essa ferida emocional da traição, a gente não triangula somente, né, nos relacionamentos amorosos. A gente vai acontecer isso na família, vai ser no trabalho, sempre vai ter um terceiro elemento. Ou você vai se sentir traída de alguma forma por alguma pessoa, seja por algum outro acontecimento. Então, e aí normalmente é justamente aí por conta dessa triangulação
com o papai e com a mamãe. E se, por exemplo, os teus pais eram separados, se separaram, independente do momento, da fase da vida, você também vai sentir essa dor. Então, você vai tomar partido para um dos lados. E aí, aqui quando a gente vai para a parte sistêmica, seja por um amor inconsciente, você olha, né? Normalmente, né? A mulher, a mamãe foi traída, a mamãe sofreu muito. Então você olha, a tua alma olha para a mamãe, ela tem aquela dor muito forte da traição, e aí de tudo que ela viveu, então você diz: mamãe, por amor a você, eu repito o seu destino. Logo, você vai para o mundo e vai vivenciar novamente essas triangulações, essas traições, ou até mesmo no próprio, que nem você trouxe aqui, Kelly, no próprio trabalho você pode se sentir traída por alguém, ou alguém pode te passar a perna, como a gente diz, né, o ditado. Então, você ser traída de alguma forma. Então, ou então ter relacionamentos onde homens, por exemplo, outra forma de traição, que é uma discussão hoje, mas que no meu ponto de vista, onde homens, você está num relacionamento e aí o homem sai curtindo foto de todo mundo, ele dá conversa, ele reage, percebe que ele pode não te trair de fato, mas percebe que a ação dele na filosofia sistêmica a gente chama do filhinho da mamãe. É aquele homem galanteador que ele vai ali fazer sempre aquele movimento de um terceiro elemento. Ele vai estar sempre dando conversa para outras mulheres. Ou seja, existe novamente uma triangulação. Então, vai ser um relacionamento sempre muito conturbado. Então, você precisa olhar para essa ferida de traição. Então, da mesma forma, a ferida de abandono, né? Você se sentiu lá atrás, de alguma forma, abandonada, porque o teu pai e a tua mãe não foram emocionalmente presentes, então você se sentiu, ou muitas vezes, né, eu já atendi bastante gente que eram largadas para tudo que é lado, uma hora tava na casa de um, outra hora tava na casa de outro, cada pouco tava na casa de alguém, os pais nunca estavam presentes, e aí gera aquela ferida de rejeição, aquela ferida de abandono. O que? Aquilo é conhecido para você. Lembra? Aquilo ficou registrado lá no teu software. Então, é isso que vai rodar na tua vida. Logo, você vai atrair homens que vão fazer com que você reviva essa dor. Deus está te castigando? Não, muito pelo contrário. Deus ainda, poderíamos dizer, permite que a gente viva novamente essas dores, justamente para que a gente olhe para essa dor, isso me incomoda, ou seja, opa, existe algo de errado aqui, existe algo no meu passado que eu preciso olhar e dar um novo significado. Eu preciso acolher, assentir, não brigar contra, entender, está bem, essa situação está aqui na minha frente, então eu preciso olhar para ela. Como eu resolvo? Eu permaneço, eu não vou mudar o outro, eu vou sempre mudar a mim mesma. O outro vai ser um movimento consequente da minha movimentação interna. Então, a gente tá lá na barriga da mãe, aí ao longo dos primeiros 7 anos tem as feridas emocionais, os traumas que você foi registrando, tudo isso vai formando esse software. Esse software que ele roda de 95% a 99% da tua vida, ele tem um único
objetivo, que é manter você viva. Mas você quer um relacionamento. Só que é tipo assim, ele não tá nem aí que você quer um relacionamento bom, tranquilo, feliz, alguém que te valorize, que seja leve. Não, ele quer, eu quero que você sobreviva. Então você vem aqui na live, vê eu falando como que é um relacionamento, que tem um problema, onde que tá o problema, onde que tem problema, como é que é o problema, como é que funciona, como é que talvez deveria ser, enfim. Mas aí, você começa a prestar atenção, começa a observar como é que são os relacionamentos, que tipo de pessoa que você encontra pela vida, as questões do trabalho. Por uns 2, 3 dias, beleza, consegue observar por uma semana, mas consegue controlar, mas uma semana depois já não dá certo, já. Ou então talvez tu tá conhecendo alguém ali, começa a conhecer alguém. Aí tu não, porque agora eu vou fazer diferente, porque agora eu não aceito mais isso, porque agora sou eu que mando e, né, começa a colocar ali você acha que começa a colocar as regras. E aí você, beleza, atrai uma pessoa que no início te trata assim, ó, maravilhosamente bem, perfeito, querido, maravilhoso, enfim, não sei aí quais que são as características do relacionamento que você quer, mas daqui a pouco você descobre que a criatura tá conversando com outra. Ou então, aquele dia que ele saiu da tua casa, ele foi ver outra pessoa. Ou então, ele começa a não te responder mais. Ou então, vocês já estão ali se relacionando há 1, 2, 3 meses e de repente ele começa a não responder, quando ao invés do negócio começar a ficar sério de fato, ele começa a sumir, a não responder, começa a ficar estranho, e aí você começa a ir mais atrás ainda. O que acontece? A gente consegue atrair, mas não muitas vezes sustentar. Por quê? Justamente por conta desse software, dessas feridas emocionais, por conta do modelo mental do que você viu. E digamos que você tenha a lembrança, a sensação de que o relacionamento dos teus pais eram tranquilos. Eles não brigavam, não se paulhavam, eles não se xingavam, não teve traição, não teve sérios problemas, e você tem problemas e não entende por quê. Provavelmente que não existia uma certa demonstração, um certo carinho entre os dois, né? O relacionamento dos dois, a maneira que você sentiu, do que você viu, do que você vivenciou também molda aí essa pastinha ele cria esse modelo aí para tua mente e para o teu software interno do que é um relacionamento, de como deve ser, de como você vai saber lidar. Então esse teu software tem sempre por objetivo fazer com que você se mantenha viva. Então, quando talvez algo está dando certo, ele vai fazer, ou então, digamos que a criatura ali que tu estava conhecendo, ele não sumiu. Digamos que tá tudo perfeito, maravilhoso. Mas aí tu começa a pensar, mas não. Tem que ter alguma coisa errada. Tem que ter algum problema. Tá muito bom para ser verdade. Vou pra internet, vou começar a pesquisar, vou tentar descobrir alguma coisa tem que ter de errado. Vou falar com alguém, vou mexer no celular da criatura. Enfim, você começa a procurar. Por quê? Novamente, o teu conhecido, lembra lá de trás, o teu software, ele não é de leveza, de tranquilidade. Por quê? Porque você não teve os teus pais presentes, você não teve uma interpretação, uma sensação, uma percepção, um registro emocional
positivo de relacionamento, de casal. Aqui eu nem comecei a falar da questão de você mesma em relação, né, falei das feridas emocionais, mas uma questão de você se amar, de você se admirar. Porque o outro, existem neurônios espelhos. Nós sempre reconhecemos o outro, isso para tudo, não somente para relacionamento amoroso. Nós reconhecemos os outros sempre através dos neurônios espelhos. Ou seja, antes mesmo de eu abrir a boca aqui para vocês, vocês já fizeram uma interpretação sobre a minha pessoa somente através dos neurônios espelhos. Ou então poderíamos dizer aqui também, numa outra linguagem que é mais adepto à questão da energia, mas na questão da neurociência através dos neurônios espelhos. Então, é como se fizesse um raio-x, não é raio-x que eu ia falar? Enfim, você fizesse um raio-x ali, uma leitura rápida do que aquela pessoa te remete. Se der match ou não. Se ela casa com as tuas feridas ou não. Sabe quando diz assim, quando tu conhece alguém, meu santo bateu com essa pessoa, o meu santo não bateu com essa pessoa? Isso se chama neurônio espelho, tá? Então, assim acontece através dos relacionamentos. Você, enquanto você não resolver esse software aqui que está rodando, que você configurou nos seus primeiros 7 anos de vida, você vai escolher alguém, você acha que você está escolhendo alguém para se relacionar de maneira consciente, mas não, são os teus neurônios espelhos que estão, esse softwarezinho aí que está escolhendo os teus relacionamentos. Então, você precisa atualizar esse sistema. E aqui, quando eu comecei no desenvolvimento, quando eu comecei a estudar de fato, a aprender para me desenvolver, resolver as minhas questões internas, eu descobri sobre a tal da autorresponsabilidade. Ou seja, você precisa sair aí dessa questão de querer dizer que tudo é culpa dos homens. Por exemplo, vamos falar de mentalidade. São crenças. Crença é tudo aquilo que você acredita, tudo aquilo que você tem por verdade. Então, se você acha que se você diz ou se você sempre ouviu, eu sempre falava, né? Muito mal dos homens. Então, se você sempre ouviu muito mal, sempre falou muito mal dos homens, logo, se isso é uma crença, é algo que é algo que você acredita, logo é isso que você terá. Tá? Então, tá fazendo sentido para vocês ou não? Tô falando aqui numa disparada, tá começando a me dar calor. Então, nós vamos voltar um pouco mais para o passado e vamos falar da questão dos teus relacionamentos. Que bom e, né? Vamos dizer que bom, né, Kelly? Vamos voltar aí para a questão dos nossos antepassados. A gente sempre nasce na família certa. E aqui entra dentro da crença de cada um, né? Mas enfim, digamos que Deus nos colocou dentro a gente nasceu na família certa, que era pra gente nascer. Muitas vezes, por mais dolorosa que tenha sido a nossa história. Então, quando nós nascemos, na verdade, quando nós já estávamos na barriga, né? Porque nós estávamos desde a barriga da nossa avó, né? Mas vamos dizer ali, quando a gente chegou no mundo. Quando a gente chegou no mundo, a gente trouxe no nosso DNA, você trouxe no teu DNA,
tudo o que a tua família viveu, os teus antepassados, teus pais, avós, bisavós, tataravós. Já é comprovado cientificamente até 12 gerações passadas que a gente traz. Segundo dizem, pararam nas 12 gerações porque, né, se for continuar, a gente vai ver que traz ali muito mais. Mas, enfim, não somente as características físicas, não só as tendências, as doenças, mas tudo o que eles viveram. E aí, alguém no sistema, Bert Hellinger trouxe as ovelhas negras, né? Que normalmente é aquela pessoa do sistema familiar que diz que isso não tá certo, que eu quero fazer diferente, que eu não quero que seja assim. Eu não aceito essa vida. E muitas vezes é aquela pessoa que vem cheia de problemas, muitas vezes. Então, essa pessoa vem para olhar para essas questões do sistema. Mas você traz, quando você nasce, você traz no teu DNA essas questões, sejam de falências, de traições, de mulheres submissas que nunca tiveram voz. O dinheiro sempre foi muito sacrificado. A gente tá aqui falando de relacionamento, então mulheres que nunca foram valorizadas, que foram sempre traídas, que tiveram sérios problemas nos seus relacionamentos. Se você começar a perceber, um exercício que você pode fazer, pega aí um papel e uma caneta e num outro momento, faz com calma e coloca aí na tua percepção ou que você sabe como foi para sua mãe o relacionamento. Ela casou, separou, ela sofreu, o que ela sofreu, as tuas avós, o que tu sabe, as tuas bisavós, as tuas tias, né? Como foram para elas esses relacionamentos. Começa a perceber também, muitas vezes, obrigada, Zaira. Começa a perceber muitas vezes, né? Porque a gente começa a olhar para o sistema, porque muitas vezes você já olhou para várias questões, você já fez algumas terapias, você já tentou resolver de algumas formas e você não encontra uma resposta do porquê que você tenta e repete. Quando o padrão se repete, a gente precisa olhar para um sistema familiar que muitas vezes é uma dor de muitas gerações. E aí, quando você senta e observa, com a minha mãe aconteceu isso. Ela, em todos os relacionamentos que ela teve, ela foi traída. As minhas tias sempre tiveram um X problema nos relacionamentos. Opa, mas parece que aqui... Aí você começa a olhar, eu também repito isso. Então, é começar a olhar para isso e dizer, opa, eu assinto isso, eu olho para isso, eu paro de brigar com isso, eu posso honrá-las, mas eu não preciso repetir a história delas. E aí, isso vem muito, né, então, da questão do nosso feminino. Quem quiser depois pode me pedir, eu tenho um exercício sistêmico no meu canal do YouTube em relação à mãe. E aí um dia, inclusive falando nisso, um dia eu ouvi de uma pessoa, mas eu já olhei para a questão da minha mãe, eu já trabalhei ela, e as coisas continuam, né, porque ela estava relatando para mim alguns problemas que ela estava tendo. Eu disse, mas isso é feminino, isso é olhar para a questão com a tua mãe. Só que, como diz uma professora minha, o autoconhecimento, o processo, a cura não é que nem miojo em 3 minutos. É um processo para uma vida inteira.
E aí você faz um pouquinho, como diz uma outra professora minha, você digere aquilo, daí faz mais um pouquinho, daí digere aquilo que você viu, e assim você vai. Então, porque o nosso relacionamento com os nossos pais, lá na infância, da nossa ancestralidade, vai dizer como serão os nossos relacionamentos. E se você não se sentiu, se seus pais não te davam carinho, se você era muito criticada, se você não era elogiada, se você não se sentiu vista, se os teus pais, por exemplo, não estavam presentes, se você sentiu que de alguma forma que eles te trataram, você não se sentiu amada, que você se sentiu rejeitada, seja como for, você cria essa imagem, toma para você, logo você diz, eu não me amo, eu não tenho valor, né? Se eu não tenho valor, eu não me amo. Se o papai e a mamãe não me viram, para a mulher, a questão da autoestima, o seu primeiro modelo de feminino foi a tua mãe. Se por algum motivo você não se sentiu vista, amada, acolhida, se ela era uma mulher fria, que ela não conseguiu te dar amor, que ela não conseguiu, se você não se sentia acolhida por ela, logo você não se sente com valor. Você sente que tem algo de errado contigo. E aí você vai tentar provar o seu valor para o mundo. Então, todo esse software que você configurou lá atrás, que você trouxe dos seus ancestrais, que você configurou até os 7 anos, faz com que também, além da questão da autoestima, do amor próprio, que vai refletir diretamente nos teus relacionamentos, porque não adianta. Eu achava que era clichê a questão, tu tem que se amar primeiro para conseguir um bom relacionamento. Mas um monte de gente tem relacionamento, mas cada um mostra a parte que quer, né? Mas é matemático, assim, o mundo externo vai ser sempre o reflexo do teu mundo interno. O teu mundo interno é a maneira da qual que você se sente contigo mesma. Então, todo esse software, ele vai fazer com que dentro dos relacionamentos, qualquer tipo de relacionamento na tua vida, você monta um triângulo aí. Você vai, nas tuas relações, viver entre... Na maior parte da tua vida, você poderá ser... Tem um triângulo aqui. Você poderá ser vítima. Se sentir sempre a vítima nos relacionamentos. Poderá ser perpetrador e salvador. Os relacionamentos, qualquer tipo de relação amorosa, relação social, no trabalho que você tem, vai sempre triangular entre vítima, salvador e perpetrador. Percebe que se você, principalmente, vamos falar, né, de nós mulheres, muitas vezes você não se sentiu lá, então, amada pelos teus pais, você sentiu que tinha algo de errado contigo, você se sentiu abandonada, rejeitada, e aí você se coloca sempre como a que dá demais nos relacionamentos. E a terceira lei sistêmica, que são as leis básicas para o funcionamento das relações. Então, é a lei do equilíbrio, ou seja, todas as relações precisam ter equilíbrio entre o dar e o receber. A partir do momento que isso não é equilibrado, vai dar problema em algum momento. E
a salvadora, ela é campeã de dar demais, porque ela sentiu que não era amada lá nos primeiros 7 anos de vida e que também inconscientemente quis, provavelmente ali até naquela triangulação, muitas vezes do papai e da mamãe, ela se sente que precisou salvar, quis salvar e não pôde, ou o papai ou a mamãe, né? Que acaba aí casando com o pai ou com a mãe. Quando a gente abre muitas vezes ali uma constelação familiar, aparece a pessoa ali colada do lado do pai ou colada do lado da mãe. Se você é mulher, você pode ter casado tanto com um como com o outro. E aí você se coloca numa postura, né? Você viu a tua mãe sofrendo, você viu o teu pai sofrendo. E aí você se coloca como... A mulher muitas vezes, né, vê a mãe sofrendo, se coloca como salvadora. Eu preciso fazer algo pela minha mamãe. Mas essa é uma visão da criança. E aí você, na maioria a gente sempre triangula, né? Então, nas relações entre salvador, perpetrador e vítima. Então, o salvador sempre vai atrair uma vítima. Então, vamos falar aqui, por exemplo, do narcisista, que falam bastante, né? Uma pessoa que se vê salvadora, que quis salvar, por exemplo, a mãe, muitas vezes vai atrair um homem narcisista, né? Características. Que ele vai ficar ali, ele se faz de vítima, ou seja, para existir uma vítima tem que ter um salvador. Ou então ele muitas vezes é o abusador. Então, novamente, você precisa olhar para a relação com o papai e com a mamãe para sair dessa postura de salvadora. Porque a salvadora, ela vai sempre também atrair relacionamentos com homens problemáticos. Aqueles homens que são os homens femininos no seu, que estão no seu masculino muito fraco. Aqueles homens que hoje não conseguem chegar numa mulher, que se sentem inseguros, que não conseguem crescer profissionalmente, que muitas vezes eles estão casados inconscientemente com a mãe, né? Ali, seja por tomar as dores da mãe, ficar contra o pai também. E aí são muitas vezes, eu já vi casos de homens que são grossos, que são, né, que não são amorosos, né, nos seus relacionamentos. E aí, ou seja, novamente, se você está na postura de salvadora, você vai atrair esse homem aí indisponível também para um relacionamento e que ele vai se fazer de vítima, não vai assumir um relacionamento. Então sempre vai ter algum problema por trás. E se você se sente vítima, você vai atrair alguém também. Se em algum momento da tua vida você se sentiu vítima de algo lá atrás, você vai atrair também o perpetrador, porque é aquele também que vai te colocar limites. Então, por quê? Porque você precisa olhar para a relação com o teu pai, tá? Então, nós vamos sempre triangular em qualquer tipo de relacionamento entre salvador, perpetrador e vítima. Isso, não, para ninguém, é um relacionamento saudável. Isso a gente pode trazer até para a questão de trabalho e tudo mais, mas num outro momento a gente aprofunda mais isso. E como sair da salvadora? Como sair da postura de vítima? E lembrando que todos nós, em algum momento da nossa vida, do nosso dia, nós estamos ou na vítima, ou no salvador, ou na salvadora, ou na perpetradora, que é aquela abusadora. Então, mas
de acordo com o nosso software interno, a gente vai triangular, vai estar mais em alguma das pontas. E como sair disso, né? Dessas relações onde eu vou estar sempre atraindo alguém que a Salvadora, ela sempre vai encontrar algum homem para consertar. O homem sempre vai ter algum problema, ou ele tá casado inconscientemente com a mãe, qualquer problema ele corre para a mãe, ele namora muitos anos, não quer casar, sempre coloca a mãe antes do relacionamento. Então, para a gente sair dessas triangulações, desses relacionamentos problemáticos, é através do amor próprio. Não tem como nós sairmos da postura de salvadora, de vítima ou de perpetradora, senão pelo amor próprio. Se você se ama, não vai ter coaching, não vai ter discussão de será que isso, ou será que aquilo, ou será que eu aceito, será que isso tá certo? Mas ele é grosso comigo, ele não quer casar, não quer namorar, ou ele não me assume, né? Fica só me enrolando, não me pede em namoro. Ou aquele, né? Eu só atraio homem dedo podre. Para eu sair disso somente com amor próprio. Por quê? A partir do momento que eu me amo, que você se ama de verdade, você sobe de frequência. E aí, logo, no primeiro sinal que alguém falar ou te tratar de uma maneira que você sabe que não condiz com amor, com leveza, você não vai nem cogitar, você não vai dar margem, você não vai deixar essa pessoa enrolar, enfim, percebe? Não. O caminho de solução é o amor próprio. Então é olhar para esses traumas, para essas feridas, para esse software lá de trás que você configurou e acolher tudo isso e desenvolver esse amor próprio. Porque aí não tem mais problema com amizade, não tem mais problema com relacionamento, não que não vai surgir, mas você vai colocar limites, você sabe o que você aceita, você sabe exatamente o que você quer. Então, o caminho da humanidade é o amor próprio, é a sabedoria. Então, é esse processo de autoconhecimento, de você conhecendo as tuas partes boas, a tua luz e a tua sombra, que todos nós temos, sem exceção. É um processo que leva tempo, mas que vale a pena. E é essa integração do pai e da mãe dentro de ti. É se apaziguar com o que foi. Entender que por algum motivo você nasceu nessa família. E o processo desse amor próprio é um processo pro feminino, é um caminho interno. É parar de brigar com o que foi e acolher e se permitir sentir. Eu tô me sentindo traída, eu tô me sentindo rejeitada. Tá, beleza. Eu vou sentir, eu vou acolher. Eu vou parar de brigar com isso que eu tô sentindo. Eu queria que fosse diferente. Tá, quem quer que seja diferente é a criança. É a criança que você foi, que tá brigando, lutando contra isso. Então, o caminho
é sempre para dentro. O externo vai ser sempre uma consequência. E não, como eu gosto de dizer, a gente não veio aqui para sofrer. A gente veio aqui sim para evoluir, para desenvolver sabedoria, desenvolver esse amor próprio. Já imaginou se todo mundo seria exagero, né? Mas já imaginou se a maioria das pessoas se amassem a si mesmas? Não existiria guerra, não existiria briga de ego, não haveria disputa, problemas familiares gigantescos. As doenças que as pessoas têm, o câncer que é tão presente hoje, ou as pessoas que estão hoje, a gente tá aqui para falar de relacionamento, as doenças, elas nada mais são que falta de amor próprio. Por quê? A partir do momento que eu não me amo, eu me permito viver essa triangulação de salvador, perpetrador e vítima, e isso me adoece. Isso faz com que eu entre num relacionamento e permaneça num relacionamento disfuncional. Eu conheço pessoas que estão em relacionamentos que reclamam que ele é grosso, ele não quer morar comigo, ele não quer casar comigo, mas ele está sempre priorizando a mãe. Isso é o quê? É culpa do homem? Não. Voltando aqui para autorresponsabilidade. Eu sou responsável, você é responsável pela sua vida. Percebe que fazer esse caminho para dentro é complexo? Imagina que eu queira que o outro faça esse caminho. Então é muito mais fácil eu fazer esse caminho interno, porque o outro vai perceber a minha mudança. E aí, opa, ou ele entra na dança, ou ele não aguenta e se retira. Ou seja, você subiu de frequência, você se amou. Então o processo nunca é externo. Você quer um relacionamento de valor, precisa fazer esse caminho interno, esse caminho para dentro. E voltando aqui para a questão, né, de você estar solteira porque age como uma solteira, eu vou linkar isso aqui com o amor próprio, tá? Por quê? O amor próprio. Porque se você estivesse dentro de um relacionamento, você, por exemplo, estaria conversando com vários homens? Estaria casada, namorando e conversando com mais 2, 3 homens? Cada semana ou uma vez por mês, não sei a cada quanto tempo, você iria sair com outros homens? Percebe? É a atuação, são os caminhos neurais que você faz. E esses caminhos neurais, dessas feridas emocionais, desses padrões mentais, desses comportamentos, desses hábitos que você tem, eles formam caminhos neurais. E toda vez que você repete eles, seja por ação, por pensamento, por emoção, por sentimento, você reforça e é mais disso que você terá. É como se você dissesse: Deus, universo, olha eu aqui reforçando esse caminho neural. Me mande mais disso. Tá? Por quê? Porque esse caminho, toda vez que você repete um caminho neural, você libera uma química para o teu corpo e o teu corpo vai dizer: opa, é isso mesmo.
Aí ele manda uma informação pro teu cérebro de volta. E aí fica o ciclo e é mais disso que você terá. Porque o teu cérebro, o teu software, ele não sabe o que aconteceu lá nos teus primeiros 7 anos de vida e o que está acontecendo agora. Ou seja, você está apenas repetindo o programa. E quando você se comporta como uma mulher solteira, conversando, saindo, aceitando migalhas dos homens que você está conhecendo, você está repetindo um padrão de abandono, de desvalor lá de trás. Está repetindo esse caminho neural. Logo, é mais disso que você terá na tua vida. Portanto, quando a gente fala para a questão de mentalidade, não adianta ficar aqui conversando que a culpa é dos homens, porque os homens isso, porque os homens aquilo, porque os homens não querem mais nada, porque eles resolvem ficar discutindo com a amiga que reclamando que os homens estão isso ou estão aquilo. Vai resolver o problema? Não. A única pessoa que eu consigo mudar é eu mesmo. É você mesmo. Contigo mesmo. Então, o caminho é sempre para dentro. Faz sentido para alguém? Então, na verdade, quando você dispersa essa energia com várias pessoas, você, na verdade, acha que está vibrando, voltando, né, para a questão dos coaching, que você tem que conversar com vários. Tem que conhecer vários, porque você vai selecionar, você vai escolher como se fosse o teu córtex pré-frontal que está escolhendo, mas na verdade não. É a tua biblioteca, é o teu sistema interno, é o teu software, os teus neurônios espelho que vão fazer a escolha de fato com quem você vai se relacionar. Então você precisa mudar esse sistema interno. Caso contrário, você vai continuar atraindo os mesmos relacionamentos, as mesmas pessoas. Então, quando eu acho que eu preciso me atirar e conversar com todo mundo e sair com vários, eu estou vibrando na escassez, não na abundância. Porque uma mulher feminina, no seu feminino saudável, vai naturalmente atrair um homem no seu masculino saudável. Por quê? Porque se você está no teu feminino saudável, se você tem amor próprio, de fato, se você tem amor próprio, você não vai triangular nas feridas aqui, você vai naturalmente, por frequência, que vai ficar aí, e fica tudo registrado no teu coração. Se o teu coração tá leve, tá tranquilo, se você tem esse software positivo, que você atualizou, caso ele tenha sido negativo, se você atualizar ele e você estiver bem consigo mesma, se você estiver se amando, o teu coração, a ciência já comprovou isso, que ela guarda as memórias, ela vai se expandir, e essa expansão que vai atrair as pessoas certas para a tua vida. Você vai ter uma ideia de ir num lugar, você vai conhecer alguém, seja no mercado, enfim, as coisas naturalmente, as situações naturalmente acontecem. O relacionamento positivo, bom, naturalmente chega a você. Então, é atualizar o sistema para você
atrair realmente. Porque se um homem bom, de verdade, chegar até você, você não vai sustentar essa pessoa no teu campo. Você pode até atrair o homem que você deseja, mas você não vai sustentar. Por quê? Pela 1000ª vez. Porque o teu software, o teu sistema interno não reconhece esse padrão, esse modelo. Logo, você não vai conseguir sustentar. Porque é ele que está mandando na tua vida. Não é o teu córtex pré-frontal. Faz sentido para alguém? Alguém tem alguma dúvida? Eu comecei a falar aqui e não parei mais, mas é basicamente isso que eu queria trazer hoje, essa noite para vocês. Espero que tenha trazido alguma clareza, tenha feito sentido para alguém aqui. E né, Kevin? Faz sentido. Então não adianta, é esse processo. É fazer um processo consciente e ir atualizando o sistema. Quando a gente se deparar com algo que a gente vê que não faz sentido com o que a gente quer, a gente dizer, opa, eu não aceito. Por quê? Ainda que seja somente na parte consciente que eu esteja fazendo isso, ainda que o meu software, o meu programa não seja condizente com isso, mas eu vou subir um degrau de frequência. Entende? E a vida, ela vai testando a gente. Então é saber o que você realmente quer, é a gente saber o que a gente realmente quer. Então, é como eu sempre digo, a gente só não vai ter se a gente desistir. Então, uma última palavra, talvez você olhe para alguém e muito disso já aconteceu comigo, é olhar para o lado e ver que parece que para alguém, para a pessoa ali que eu conheço, ou para a pessoa que eu vi na internet, para ela, ou alguém conhecido, talvez para ela é mais fácil, parece que para ela foi mais rápido. Só que a gente esquece que cada um tem um processo e cada um tem uma programação diferente. Talvez as dores que você tem hoje não são só suas, é de um sistema inteiro. Então imagina gerações onde houveram dores, onde houveram mulheres que não puderam ser elas mesmas, onde houveram somente relacionamentos ruins. Percebe o quanto é pesado e demorado e não tão fácil de você mudar esse sistema? Porque imagina como se fosse uma árvore. Isso já está muito enraizado. E aí você foi repetindo também, repetindo sem saber, daí você tem um pouco de conhecimento, mas daí acontece de novo. Só que isso vai enraizando cada vez mais. Então, quanto mais enraizado essa árvore, ou quanto mais esse caminho neural ele se repete, ele foi refeito, mais forte ele fica. E para quem como eu já tem 35 anos ou mais, ele é muito mais forte no teu corpo ainda. Ele está muito mais registrado no teu corpo ainda, esses padrões. Então, é um trabalho
a mais para você para atualizar esse sistema. Então, se você se deparar com algo que você diz que não faz sentido para ti, que não é isso que você quer, diga não. E se você, assim como eu tinha dificuldade de colocar limite por medo de ser abandonado novamente, precisa olhar para a relação com o pai. Quem não consegue sair de um lugar também, dizer não, por medo de ser novamente abandonada ou rejeitada, se retirar do lugar em que sabe que não está sendo valorizado, porque a gente reconhece, a gente gosta entre aspas, né? Pela nossa lente, a gente se engana, se atrapalha, enfim, meio que se ilude. Então, também olhar para a relação com o pai. Então, é esse o caminho. O caminho do sucesso e as nossas relações com o nosso passado, o nosso alto valor, o nosso amor próprio vai refletir no dinheiro, no relacionamento amoroso, na prosperidade, na saúde, em tudo. E é um dia de cada vez. Parar de se chicotear um pouco aí e ser mais a sua amiga. Eu agradeço quem esteve aqui. Espero que tenha feito sentido. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, Kelly, mais uma vez. Tá bom? Espero que tenha ajudado mais um pouquinho, clareado mais um pouquinho. Fique bem. Boa noite e obrigada. Beijo.